Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Já vou começar, porque eu ia usar o termo errado, né? Principalmente para Portugal. Eu ia falar, não, profissional de preparação física. Em Portugal não é mais assim. Já aprendi. Como é que é agora o nome, Mário? Seja muito bem-vindo. Eles chamam, ultimamente chama-se metodólogo ou treinador das capacidades motoras. Treinador das capacidades motoras. Ou metodólogo. Mas eu, na minha essência, e assim como surgi no futebol, sinto-me bem como preparador físico e será sempre essa forma de estar. Portanto, não vejo outra solução. E embora isto tenha a ver um bocadinho com o quê? Mesmo com aquilo que vocês há um bocado acabaram de falar sobre, pronto, os portugueses. Chama para você o microfone, Mário. Mais perto. Aperta a boca. Boa. Portanto, tem a ver um bocadinho também com a nossa formação académica, em que na altura, quando houve a reestruturação dos cursos na faculdade, portanto, no curso de desporto de alto rendimento, onde eu tirei a opção de futebol, mas nunca com aquela intenção de vir a ser treinador, nunca quis ser. E o meu professor, que na altura, ou ainda hoje é uma pessoa muito conceituada, que é o Vitor Frade, que é mentor praticamente de todos os treinadores portugueses. Portanto, ele me dizia muitas vezes, Mário, nós não temos que ser preparadores físicos, nós temos que ser treinadores, nós temos qualidade para ser treinadores. Só que isto é assim, treinador é um dom que nasce com a pessoa. E eu não tenho esse dom. Eu não nasci para ser treinador. Portanto, não tenho como. E posso-vos contar aqui uma história que é engraçada. Isto vem a título da minha profissão em si. No Famalicão, na minha estreia na primeira divisão em 93, já lá vão 32 anos, portanto, eu fui a convite do presidente do Futebol Clube Famalicão, que hoje já não está cá mais, faleceu, e a convite dele fui trabalhar numa equipa técnica nova, que para mim era novidade. Ou seja, eu também nunca tinha trabalhado numa primeira liga, que na altura era primeira divisão, não era primeira liga, nem havia esta história das chaves. Eu, a convite do presidente e de um grupo de amigos que estavam associados ao presidente e reconheceram em mim alguma capacidade para poder entrar num projeto de primeira divisão, que para mim era uma novidade, eu nunca lá tinha trabalhado, e eu aceitei esse convite. Quando do despedimento do treinador principal, ele achava que eu, na altura, teria que sair com ele, mas não, eu tinha sido convidado apenas pelo presidente. O presidente disse, não, Mário, eu quero que você continue, e depois, no fim de toda a negociação, de todo mundo ter saído e ter ficado eu, e mais tarde também o treinador de goleiros, ele chamou-me numa sala e disse, olha, Mário, eu quero que você seja o treinador mais jovem da Primeira Liga. Eu disse, pois é, presidente, mas não tem a pessoa certa. Disse, está maluco? Não, pá, eu aposto em ti, todo mundo... Disse, presidente, não tenho perfil para ser treinador. Portanto, nasceu logo ali a minha convicção. Porque, bem lá atrás, há muitos anos, nós éramos sempre os fantasmas dos treinadores. Ou seja, os preparadores físicos eram vistos como possíveis treinadores lá na frente. E viravam treinadores. Aqui no Brasil sempre foi assim. Eu vou lembrar aqui de Oswaldo de Oliveira. Era preparador físico da comissão do Vanderlei Luxemburgo. Vou lembrar de outro. Campeão do mundo, Carlos Alberto Parreira. Preparador físico da equipe em 70. Em 1970, né? A seleção brasileira do Zagallo. Aqui no Brasil era assim, em Portugal também, então. Em Portugal era, e Luís era. Um treinador muito conceituado, quem? José Mourinho. Começou como adjunto. Na altura até como preparador físico, mas sempre com aquela visão de adjunto. Mas é uma pessoa que foi formada em educação física com a opção de desporto de futebol de alto rendimento. Mas, claro, atrelado um pouco às vivências do pai, que tinha sido também treinador e guarda-redes, portanto, ele teve mais aquela experiência e mais aquela vivência de campo. Eu nunca a tive. Nunca fui jogador. As pessoas, a título de brincadeira, diziam que eu tinha o pé quadrado. E, portanto... Não dava muito para a bola, né? Não dava muito para a bola. Todo mundo dizia, só tinha vontade, gostava de correr, gostava de pontapear. Portanto, desde aí nasceu logo o meu perfil como preparador físico. Só que o nosso professor dizia, não, pá, que preparadores físicos, e não dá, você está maluco. Nós temos que criar a nossa classe e a classe tem que crescer. Portanto, em Portugal houveram muitos treinadores, agora também lhe digo, muitos preparadores físicos quiseram ter essa ambição, mas para isso nós temos que estar muito bem conscientes e saber aquilo que queremos, e chegaram ao fim não passaram disso. São simples treinadores e estão no esquecimento. Eu nunca quis isso, não assumi de pronto e disse, presidente, você tem, voltando à questão, disse, presidente, você tem até quinta-feira para arranjar um treinador. Eu dei o treino de terça, dei o treino de quarta, quinta-feira. Eu vou dar o treino e dizer, Mário, pode estar descansado, já tem treinador. Quem era o treinador? Vocês nem sonham. Eu, no meu início de carreira, ainda era um jovem. Na bancada estava sentado o senhor Abel Braga. Abel Braga. Abelão.
No Famalicão? No Famalicão. Ah, Na olha. segunda passagem pelo Famalicão. Aham. Eu assim, não é possível. Eu tinha feito... Abel teve aqui com a gente há pouco tempo agora. Eu tinha feito... que 3, 4 anos, quando ele se notabilizou em Portugal, ao serviço do Famalicão e depois mais tarde no Belenenses, um trabalho sobre lesões no desporto. Portanto, foi a primeira vez que eu na altura o conheci e Cara, que não sonhava que isso ia acontecer. Pá, depois há uma história engraçada que eu era a aposta firme do presidente e de toda aquela diretoria que puxaram em mim por ser um jovem com ambição e ser da terra, porque eu representava a cidade em si, que é a Vila Nova Famalicão. E ele disse, mas, presidente, mas há uma coisa, eu tenho um preparador físico que trabalha comigo, que era o Marcos. Trabalhou com ele no Belenenses. Eu quero saber se esse rapazinho, que era o miúdo, se é a pessoa ideal para trabalhar comigo ou não. Eu, quando eu vi aquela entrevista na televisão, eu disse, já fui. Já rodei. Eu, na altura, tinha falado com uma pessoa que era o Carlos Janela, que estava muito ligado a ele. Muito ligado, trabalhou com ele no Belenenses. Eu sempre disse ao Carlos, se houver uma hipótese, surgir uma hipótese de eu poder vir a trabalhar numa primeira liga, não, Mário, toda a gente conhece o teu trabalho, tu vais, rapidamente vais. Só que, se não fosse o Famalicão, hoje não chegava onde cheguei. O facto é que foi o Famalicão que apostou em mim. Abriu as portas, né? Me abriu as portas. E então, eu disse, pronto, já fui. Entretanto, primeira reunião, o Abel entra, senta-se, ele assistiu ao treino que eu tinha dado, e eu mais o treinador de goleiros, e disse, professor, é assim, eu gosto de trabalhar assim. Eu disse, pois é, mestre, mas eu não sou treinador, eu apenas sou preparador físico, assim, e eu que tenho que me adaptar a você e não você a mim. Portanto, aquilo que você entender, a forma de você jogar, como você quer que os jogadores gostem de treinar, eu que tenho que me adaptar, porque eu vou ser um auxiliar, eu vou ser mais um elemento que vai agregar ou não para si. E ele, pronto, foi assim que começou a nossa conversa, o nosso diálogo, e ele disse, pronto, vamos ver. Passou uma semana, passou 2, gostou do meu trabalho, continuamos no final da época. O Abel foi embora e o presidente queria que eu ficasse. O presidente. E o Abel chegou para mim e disse, não, Mário, eu quero que tu me acompanhes. E fui com ele para o Rio Ave e para o Vitória Setúbal. Cara, e o Abel tem ele tem uma carreira de alguns clubes em Portugal, né? Acho que muita gente não tem. Numa época a gente sempre fala isso, né, Betão? Que nós exportávamos treinadores, né? Para Portugal. Portugal tava nessa, vamos dizer assim, situação que a gente tá hoje, da classe discutir. A gente até falou isso aqui com os treinadores. De discutir assim, brasileiro e a vaga para português. Tava aquela discussão e uma afirmação, porque ainda vinha aquela leva toda que veio de Vitor Frade. Mas na época tinha Paulo Autuori, teve trabalho em Portugal, Abel. Luiz Carlos Silva, né? Luiz Carlos Silva. Foi do Porto, né? Sim, não. Casa Silva. Eu posso dizer, eu acho que não estou enganado. No meu tempo, quando eu estava fazendo o curso, nessa altura, no mínimo, a Primeira Liga tinha 10 treinadores brasileiros. 10 treinadores? Olha só, isso a gente está falando em que ano? Sei lá, antes de 93. Muito antes. Cara, tinham 10 treinadores brasileiros. No mínimo. No mínimo, né? Na primeira divisão. Na primeira divisão portuguesa. Na primeira liga, fora depois a segunda divisão. Hoje não temos. Hoje não tem. A gente vai lembrar... Cara, que loucura isso. Até o Filipão, que é brasileiro também. Também. Os 2 grandes resultados da seleção de Portugal em Copa, Marinho Pérez foi muito bem lá, né? Um que era o Zezinho, o Silvinho... Tem que lembrar. Foi treinador do Espinho, na altura Espinho, Primeira Liga. Sporting Clube de Espinho, que é ali perto do Porto. Sim. O Clube à Beira-Mar tinha um treinador também brasileiro, que eu penso que é Zinho. Ele se chamava Zinho. Não é o que foi pro México depois? Não sei. Não sei que... Foi há muito ano. Mas era nessa altura, no mínimo eram 10. Mas 10 treinadores brasileiros. Em 66, o Otto Glória era brasileiro, que leva Portugal pra primeira vez que ele falou da Copa, e depois o Filipão pela segunda vez. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!